Canal Ferro Comunicação. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Olá pessoal, estamos começando mais um programa Resenha. Nosso convidado de hoje, Manezinho da Ilha, teve a honra de jogar no Avaí no Figueirense, Sandro Ventura. Sandro, obrigado por aceitar o nosso convite, amigo. Satisfação, obrigado a vocês pela oportunidade de bater um papo mais uma vez, contar as histórias. É muito bom a gente sempre conversar, pegar gente também da nossa terra para bater um papo. É isso aí, a gente vai sempre trocando ideia. Uma vez atleta, sempre atleta. Sempre então atleta. Sempre tem conversa, sempre tem uma roda de bate-papo, isso que é importante. Sandro, de família tradicional alvinegra, como é que foi iniciar a carreira no Avaí? Complicado porque uma identificação muito grande, né, no Figueirense, bisavô, diretor, meus tios também, muita gente envolvida. E quando surgiu a oportunidade de ir para o futebol do campo, depois de futebol de campo muito tempo no futsal, eu ia fazer o teste no Figueirense, mas o Figueirense passava por um processo de peneira com atletas de base e pediram para que eu voltasse alguns dias depois. Eu acabei indo para o Avaí, levado por um vizinho meu que surgindo a oportunidade me oportunizou de começar no Avaí. Eu também fui de coração aberto, porque o atleta, o jogador de futebol, ele passa a não ter clube, né? A partir do momento que você vislumbra uma carreira, você sabe que não tem clube, não tem mais bandeira. Tu tem que ser atleta profissional. E aí tive a oportunidade no Avaí, em 87, passei no teste de júnior, aí já fui integrado na equipe de júnior, joguei muitos anos lá na base com uma galera boa. Depois, na sequência, onde eu me profissionalizei em 89. 89. Como é que foi se profissionalizar no Avaí? Jogar Campeonato Catarinense, Copa Santa Catarina. Futebol daquela época era isso que a gente tinha aqui, né? Era um pouquinho diferente, era um pouco mais romântico, você realmente tinha que ter uma qualidade, uma condição diferenciada para você ser aproveitado no profissional. Tinha muita gente, ainda tem muita gente na ilha, mas antigamente a ilha era um celeiro de jogadores amadores, de base, muitos talentosos. E no Avaí foi importante para mim, eu iniciei onde tinha uma equipe de profissional muito forte, aquela equipe de 87 para 88, na transição, que acabou sendo campeão catarinense em 88, com Adilson Heleno, Marcos Severo, toda aquela galera, Almir Gil, Falcão, ponta esquerda, Flávio Roberto. Nossa, era muita gente talentosa e de uma maturidade onde pegavam jovens e orientavam os jovens que vinham subindo, davam conselhos e recebiam muito bem. Então, em 87, 88, quando eu estava já na base treinando com os profissionais, eu tinha esse carinho, tinha essa atenção por parte do Sérgio Lopes, né, que foi o primeiro treinador que me deu a oportunidade. Depois trabalhei também com o Hélio dos Anjos, que me levou no amistoso com 17 anos do Avaí, em Araranguá, na equipe profissional também joguei a primeira vez, com 17 anos. Então isso me facilitou pela qualidade do grupo de profissionais também. Daí eu treinava ali em 88, nós já treinávamos com os profissionais. E depois do título, houve aquela renovação toda de elenco, obviamente, né, com a valorização dos atletas. E eu fui aproveitado no profissional, passei a ser inserido no grupo de profissionais, já em 89, sendo titular da equipe, com 17 anos para 18. Com a 10 do Avaí? Eu jogava com a 10, às vezes com a 8. Comecei com a 8, daí depois viram que podia ser a 10 e eu acabei sendo um meia ponta de lança, mais voltado para o atacante. E, então foi uma época muito boa, sabe, André? Foi importante para mim, foi um local onde eu iniciei na minha casa, né, perto dos meus parentes. Isso facilita muito para o jogador de base, né, tem o apoio da família. Isso dá uma tranquilidade, te dá uma condição melhor para tu focar somente no futebol. O que muita gente não tem às vezes, né? Às vezes você traz uma criança, um jovem de outro estado, de outra cidade, e uma adaptação às vezes dificulta, né, esse processo de profissionalização. E eu tive essa felicidade de iniciar aqui no Avaí. Eu te perguntei da 10, porque conversando com o professor Mesquita, ele disse que usar 10 do Avaí é pesada. Mas eu usei muita 10. Pesada? Opa, 10 do Avaí tem um peso especial, até porque quando eu passei a usar 10 no Avaí, que eu subi do Júnior, ela recém tinha sido do Adilson Heleno. Então, grande craque, né? Você imagina o peso, né, de uma camisa 10 do Adilson Heleno, que foi aquele campeonato de 88 espetacular, depois de muitos anos. E era uma equipe com atletas muito talentosos. Nossa, jogadores realmente de um nível muito alto. Então ficou aquele legado de 88,
Aí eu subi em 89, a equipe já não fez uma campanha boa, mas eu, por ser muito jovem, consegui me destacar, onde surgiu o interesse de alguns clubes e eu fui transferido depois, né? Passei a fazer parte da equipe do Botafogo em 91, quando eu fui para lá, e adquirido pelo El Rabelo, que era o empresário do Rio de Janeiro. Como é que foi essa chegada no Rio? O Manezinho da ilha, início dos anos 90. Tu sabe que havia uma distância muito grande, né? Hoje as coisas são mais fáceis, assim. Hoje o atleta da base ele já está acostumado a jogar competições, inclusive interestaduais, né? Competições até internacionais. Tem muitas copas, né? Hoje em dia Taça Copas. BH, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Agora tem Taça Brasil do Sub-17, Sub-15, então... Isso. Isso vai te dando uma experiência, vai te oportunizando de você jogar contra equipes de grandes centros, né? E na época que eu fui para o Rio em 89, Avaí e Figueirense jogavam Série C, né? Jogavam... Olha lá, né? Eu acho que nem tinha Série C na época, né? E isso trazia uma distância muito grande entre o Rio de Janeiro e Santa Catarina, no sentido de nomes, de clubes, de atletas também. Nós víamos as equipes do Rio e São Paulo na televisão, né? Então, quando tinha oportunidade, era realmente uma comoção na cidade inteira quando via um Botafogo, Flamengo, Vasco jogar aqui em Florianópolis, Santa Catarina. E isso... talvez tenha me atrapalhado um pouco. Talvez eu não tenha tido a maturidade suficiente para chegar no Rio um pouco mais senhor de si, um pouco mais tranquilo com a situação, né? Então, as pessoas não me viam ainda como um atleta de ponta, de rendimento, que pudesse, a um curto espaço de tempo, já estar fazendo parte de uma condição de titularidade, uma briga por titularidade. Mas assim que eu cheguei, eu tive a oportunidade, joguei o Campeonato Brasileiro no início, fui convocado depois para uma seleção sub-20, aí fiquei muito tempo com a seleção fazendo a preparação para o Mundial de Portugal, mas eu era muito jovem ainda. Isso me atrapalhou porque eu não tinha paciência também para trabalhar, esperar uma oportunidade para jogar, entendeu? Eu comecei jogando e queria permanecer jogando. Então, quando eu saía do time, para os medalhões, para os craques retornarem depois de contusão, renovação de contrato, eu ficava muito sentido. Ficava muito chateado e isso aí me deixava, às vezes, cabisbaixo, eu reclamava demais em treinamento por não estar jogando. Então faltou um pouquinho de orientação para que as coisas encaminhassem de uma maneira melhor. Nessa sua passagem aí pelo Botafogo com esses medalhões, teve aí uns tapas no Carlos Alberto Dias? Ih, rapaz, isso é uma situação complicada, André, porque o Dias, ele era o meu melhor amigo. Né? E um dos principais jogadores daquele Era um dos principais. Eles tinham sido campeões em 89 e 90. Foi o bicampeão do bicampeonato do Botafogo. E era uma equipe muito qualificada. Tanto que quando eu cheguei, o Botafogo foi vice-campeão brasileiro, foi vice-campeão carioca. Sim. Era uma equipe muito forte. Talvez a melhor do Brasil, a favorita. Jogou aí com Renato Gaúcho. Era Renato Gaúcho, Hugo de Leon, depois o Espinosa levou, Valber, Márcio Santos da seleção, Carlos Alberto Santos, Valdeir. Renato Gaúcho, Chicão, era uma equipe de craques, né? E tanto que em 92 chegou como favorito para a decisão com cima do Flamengo, mas aí... Perdeu a final porque Flamengo é Flamengo. Aí depois eu vou te contar a história do Flamengo, que era também o meu sonho de ir pro Flamengo, acabei não indo. Mas era uma equipe muito forte, era talvez a equipe mais forte do Brasil. E o presidente, seu Emil Pinheiro, naquela época de bicheiros no Rio, tinha muito poder aquisitivo, sabe? Então ele contratava os melhores jogadores do Brasil. E eu cheguei inserido naquele grupo de jogadores experientes, comecei jogando porque era um processo de renovação de contrato, início de temporada, e eu acabei iniciando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Depois fui convocado para a seleção brasileira de sub-20, né, com o Ernesto Paulo, que jogou o Mundial em Portugal. Aquela seleção com Roberto Carlos, com Djair, Sérgio Manuel, que jogou no Figueirense. Então, eu acho que faltou um pouquinho talvez de acompanhamento, um pouquinho de olhar com mais carinho por um jovem que vinha de uma cidade pequena, que caiu num grande clube e que precisava de um pouco mais de orientação. Mas teve os tapas? Do Dias com os tapas foi o seguinte, foi um jogo no Peru, em Lima, e nós éramos companheiros de quarto. Daí nós fizemos um amistoso contra a Aliança de Lima, inclusive nesse amistoso jogaram pela Aliança o Roberto Dinamite e o Cláudio Adão, foram convidados, jogaram contra o Botafogo esse amistoso. Então uma festa em Lima. E aí eu estava no banco de reservas, entrei, o Botafogo perdia de 1-0 para o Aliança e eu entrei no segundo tempo. Foi uma bola cruzada na área e eu subi para cabecear meio desequilibrado e o Valdeir e o Dias estavam atrás, pediram a bola para eu cabecear para trás para eles fazerem o gol. Eu acabei cabeceando e ela foi para o gol e passou por cima do gol.
Aí o Dias me xingou, pô, Sandro, não sei o que, tu ajeita pra trás, não sei o que. E aí eu também, moleque, já xinguei, pá, tentei, não sei o que, e eu já mandei também, né? A gente já manda, né? Dentro do campo não tem, por favor, já mandei pra cá de chapéu, ele também mandou. Aí ele passou por mim e falou assim, porra, não sei o que, tu é folgado, e fez assim, me bateu no meu rosto. Aí eu fiquei sem entender, né? E eu já também tinha um pavio curto, eu falei, porra, meu amigo passou, me fez assim, né? Me bateu. Aí eu falei pro Carlos Alberto Santos, que era o mais experiente, eu falei, isso não se faz, vou ser obrigado a bater nele. Aí o Carlos Alberto disse, não faz isso, não sei o que, não sei o que. Aí acabou o jogo, ele entrou pro vestiário, eu desci também correndo. Aí, porra, com o sangue a mil, o nervo, a flor da pele. Aí chegou no vestiário, já deu uma bomba nele, já pegou lá, a galera separou, mas aí depois ficou por isso mesmo. Depois eu conversei com ele, ficamos amigos. Mas na hora, né, também não esperava a reação dele, talvez por essa amizade, acabou dando isso. Mas passou também, foi normal. Quase isso a tua saída do Botafogo, não? Não. Isso aí foi no início da temporada, depois eu saí em 92, eu fui pro América emprestado, que houve um problema do seu Emil Pinheiro, que era presidente do Botafogo na época, e aí ele vendeu o Jair para um time da Itália, Lazio, sumiu um dinheiro que ele tinha que receber, e aí ele ficou chateado. E o processo de eu sair do Botafogo foi esse, ele tirou os atletas que eram dele, né, e o Léo Rabelo também, e montaram uma equipe no América, em 92. Aí eu joguei no América e depois aí rodei para uma série de outros clubes depois. Mas não tem nada a ver com a briga, não. A briga é normal até porque outras já haviam acontecido, outras milhares de brigas também muito semelhantes. Isso aí acontece muito, né? O programa Resenha faz a primeira parada e no próximo bloco o Sandro Ventura vai contar a campanha do Figueirense em 94, onde ele chegou até um determinado momento e não participou das finais. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O sonho de produzir o melhor calçado do Brasil é o que move esta empresa. É por este objetivo que a Rafarilo trabalha há mais de 20 anos. A determinação de dois irmãos se transformou no valor principal da empresa, para se tornar o pilar que rege o trabalho da Rafarilo. A Rafarilo investe muito na preparação de seus funcionários e nas tecnologias de produção, além de se preocupar sempre com os mínimos detalhes para garantir conforto e durabilidade, características de nossos produtos. Hoje, tudo que a Rafarilo representa é fruto de muito trabalho e dedicação. É com muito orgulho que eu venho dizer a todos vocês que a nossa empresa, desde o seu nascimento, vem solidificando seus alicerces baseados em princípios e compromissos com a qualidade, não só dos seus produtos, mas das pessoas que contribuem para que a história da Rafarilo seja cada vez mais marcante. Estamos de volta com o programa Resenha com Sandro Ventura. Sandro, aí Botafogo, América, como você mesmo falou, rodou aí em outros clubes. Em 94, tu veio jogar no time do teu coração. É o time do teu coração. Ou da tua família, vamos dizer assim. O time da minha família. O time da sua família. O jogador não tem. Eu não tenho. Você sabe. Como é que foi para você aquele campeonato 94, Figueirense acreditado, chega Lula Pereira, Luiz Carlos Cruz? Começou com picolé, né? Começou com picolé, eu vim, fui contratado, já o campeonato em andamento, André. E assim, as pessoas perguntam e acham que realmente a gente torce ou tem preferência por um clube. E, na verdade, assim, eu amo tanto o futebol, a minha vida foi tão voltada para o futebol, que eu não me vejo assim no direito de torcer para um clube. Eu visto a camisa, eu sempre defendia clubes do interior, aqui time pequeno, como o Freiburg, que eu joguei aqui em Santa Catarina, no meio oeste, e joguei contra Avaí, Figueirense, e vibrava, e torcia, fazia gol, né? Então, o atleta profissional tem essa coisa, né? É claro que tem o sentimento de infância que fica marcado, que é o teu clube de infância. E no meu caso era Figueirense, como a minha família toda era Figueirense. Né? Em 94 eu tive a felicidade, depois de todo esse problema de eu ter iniciado no Avaí, a família ter deixado de falar com a gente, que era Figueirense rachada, né? Toda envolvida. E eu ter iniciado no Avaí e tive esses problemas.
aí foi o útil ao agradável, né? Agradar a todos. Meu pai é figueirense, meus irmãos, todos são figueirense. E fui contratado no Figueirense 94, o Figueirense fez um bom time e começou o Campeonato Catarinense com picolé, foi indo, mas não engrenava. Aí saiu o picolé, aí eu já tinha uma condição de titularidade. Quando eu iniciei, eu estava assim num processo de readaptação, porque eu tinha jogado em 93 no Avaí novamente. Eu voltei naquele ano do Avaí que o Avaí caiu para a segunda divisão, né? E aquilo, depois do estadual que caiu, aquilo trouxe um trauma muito grande. Eu acho que é o pior momento de um atleta você cair para uma segunda divisão. Imagina para mim que tinha voltado do Rio, tinha iniciado aqui, saído e jogando pelo Avaí, passar por esse momento delicado. Então te passa uma série de coisas pela cabeça, inclusive de parar de jogar futebol. Tu chega a te questionar em relação à tua capacidade, à tua qualidade, né? Eu fiquei, será que é isso mesmo? Eu acho que eu não tenho mais que continuar. Aí surgiu a oportunidade do Figueirense e eu falei, agora é a oportunidade de eu dar a volta por cima, né? E iniciei, o time era bom, o time fez um campeonato catarinense no início razoável e com a chegada do Lula Pereira e a equipe realmente engrenou, fez um pouco, uma campanha um pouco melhor, né? Uma campanha realmente de fazer bons jogos e dar uma confiança para chegar no título. Só que havia um agravante aí nesse meio do caminho, que num certo momento do campeonato o Figueirense perdeu alguns jogos ou empatou tal, e ficou numa situação delicada dependendo de outros resultados para se classificar. Isso, de uma combinação de resultados que eram pouco prováveis, até porque esses resultados eles vinham ao encontro do Criciúma também com o Blumenau. E na trajetória de 94 nós havíamos vencido o Criciúma muitas vezes, inclusive uma aqui de 4-1 que o Léo Rabelo veio para ver o Dauri e o Everaldo, que eram atletas do Criciúma. E acabou vendo sendo E acabou me vendo mesmo, que eu fui o melhor em campo, fiz 2 gols nesse jogo, ganhamos de 4-1. E aí depois eu fui lá em cima no Morro da Cruz receber os prêmios da TV e tal. E o Léo Rabelo estava no programa e falou, eu vim ver os caras e vi o meu jogador. E eu ganhava, na verdade a gente ganhava ventilador, ferro de passar, eram prêmios assim, era muito legal isso aí. Então, por esse histórico do campeonato, esses confrontos com o Criciúma, o Figueirense ter levado muita vantagem, todo mundo achava que o Criciúma não ia fazer força para ganhar o Blumenau, não precisava entregar o jogo, mas não fazia muita questão. Porque... Na verdade, o jogo era em Blumenau e só um empate classificaria o Blumenau e deixaria o Figueirense fora. Tiraria o Figueirense, e aí você imagina, com o ano todo vencendo o Criciúma tendo a oportunidade de jogar com o Blumenau a final. Eu falei na Pucruz, eu acho que foi a maior besteira que o Criciúma fez. Meu Deus, eles entregaram o título ali, né, porque... Não tinha como reverter uma situação. A vantagem do Figueirense era aquele ano atípico que se jogasse 50 vezes ia ganhar 49 e o Criciúma ia ganhar uma. E foi assim que aconteceu. O Criciúma acabou vencendo o Blumenau naquele jogo lá que o Jairanense cruzou e saiu o gol, botaram a mão na cabeça, não sei como que terminou com a vitória do Criciúma. E nesse meio tempo, quando houve a parada que havia essa dependência de resultados, o Léo Rabelo, que era dono do meu passe, pediu para o Figueirense me liberar, né, que eu fizesse essa conversa para que eu fosse numa transferência para a Espanha, juntamente com o Toto, que era centroavante, que havia jogado no Jaraguá, foi para o Flamengo, depois foi para o Cruzeiro e tal. Jogou no Figueirense também? Jogou no Figueirense também depois comigo, e o Léo falou, pede para eles te liberarem e tu vai para a Espanha. Aí eu falei, Figueirense classificado, vou falar com o Dedé, com o Gessino, vão me liberar. Aí o pessoal conversou, falando, não, tudo bem, Sandro, se tu quer ir e tal. Eu falei, gostaria muito, oportunidade de ir para fora. Acabei indo para o Rio, aguardando a transferência, não saía. E o Figueirense jogou com o Marcílio Dias, depois desse resultado do Criciúma, e venceu de 5 o Marcílio Dias. E classificou. Classificou. E aí foi para a semifinal, eu no Rio de Janeiro acompanhando pelos noticiários. Passa a semifinal, vai para a final. E o Figueirense na semifinal, passou a semifinal. Aí o Ricardo, que era o lateral esquerdo da equipe do Lula, foi para o meu lugar, que eu era o meio com a 10. O Ricardo foi para o meu lugar, o Coutinho foi para a lateral esquerda. E acabou a equipe sagrando campeão catarinense. Com 2 gols do Ricardo. 2 gols do Ricardo na final e eu de fora da foto. Sai a foto ali, todo mundo, Gelásio, Solis, a galera toda. Campeão catarinense 94 e eu não estou na foto. Tem gente que considera, mas tem gente que acha que, mas no momento tal, crucial, tu acabou saindo. Mas eu me considero porque foram muitas partidas, né? Então, acho que foi uma contribuição também importante, mas o gostinho aquele de semifinal e final eu não tive, né, André? Que deixa uma lacuna nessa história de 94. Que é a cereja do bolo, né, Sandro? Na foto do campeão, levantar a taça, correr pro vestiário antes de acabar o jogo. O Benene que invadiu e tudo mais. Pior que eu tava na arquibancada, sabe? Que deu tempo, eu não fui transferido, era finalzinho do ano, se eu não me engano, né?
não fui transferido, o Léo Rabelo tinha falado que não ia sair a transferência, e eu voltei para Florianópolis e vi o jogo da arquibancada. Acabei vendo o jogo da arquibancada, torcendo, obviamente, mas com aquela sensação de que, puta, poderia estar jogando ali, campeão, dentro do campo é outra coisa. Sandro, conta pra gente como é que foi essa tua passagem pela seleção. Como é que é vestir a amarelinha? Puta, a seleção foi o auge, assim, pra mim. Nossa, André, ser convocado, tá quando eu jogava no Avaí, aqui na base, eu já tinha sido cogitado. Só que, como eu te falei, era uma visualidade, tinha um cenário diferente de Santa Catarina, então era meio complicado de sair de uma equipe daqui e ir para a seleção brasileira, embora já tinha ido o Sérgio Gil, que foi a grande referência, um dos meus ídolos também na minha infância, né? E já tinha sido convocado e tal, mas eu acabei me frustrando e não fui nessa situação jogando pelo Avaí. Quando eu fui para o Rio, logo que eu comecei o Campeonato Brasileiro jogando e Copa do Brasil, aí, pô, com 18 anos para 19, o guri tá novo, chegou agora e tá jogando. Fiz gol contra o Atlético Paranaense no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e logo em seguida houve a convocação depois do Sul-Americano que o Brasil havia sido campeão, né? Se tornou campeão e houve a convocação. Aí, de novos nessa seleção, que não foi campeã sul-americana, foi eu e o Roberto Carlos, lateral esquerdo, que era do União São João de Araras. Aí nós ficamos uns 3 meses em preparação no Nordeste do Brasil, fazendo a preparação para o Mundial, que era em julho, em Portugal. Aí, pô, uma seleção maravilhosa, aí, pô, muita gente boa. Pô, tu defender o teu país é uma coisa realmente muito legal, muito emocionante. Um Mundial ainda, aí tu encontra outras escolas jogando. Foi muito importante. Nós acabamos fazendo as primeiras fases muito boas e pegando o Portugal na final. Teve alguns lances do jogo que foi anulado, um gol nosso legítimo, que acabou sendo anulado. O Estádio da Luz, lá em Lisboa, lotado, tinha 127 mil pessoas, muita gente. E é engraçado que o povo de Portugal torcia para o Brasil durante toda a competição. Só que chegou na final, foi um ambiente muito hostil, assim, foi um ambiente muito pesado e a gente acabou perdendo a final para Portugal nos pênaltis, onde ficamos com o vice-campeonato, que também é uma frustração, porque campeão, né, é outra história. Mas foi uma experiência única, assim, bem importante. O programa Resenha faz a sua segunda parada e no próximo bloco o Sandro fala do seu lado comentarista. É fácil comentar? Olha, é próximo bloco. A gente volta já já. O frango com recheio especial, a costela suculenta, a maminha recheada, a fraldinha e o contrafilé a seu gosto. São delícias do Sabor da Carne que atende você nos finais de semana e feriados. O buffet com petiscos e o caldinho de feijão. Tudo isso com atendimento familiar. Sabor da Carne na Rua Fúvia Dulce, no Estreito. Encomendas pelo 8417-7268. Sabor da Carne, o tempero especial na sua mesa. O sonho de produzir o melhor calçado do Brasil é o que move esta empresa. É por este objetivo que a Raffarillo trabalha há mais de 20 anos. A determinação de 2 irmãos se transformou no valor principal da empresa para se tornar o pilar que rege o trabalho da Raffarillo. A Raffarillo investe muito na preparação de seus funcionários e nas tecnologias de produção, além de se preocupar sempre com os mínimos detalhes para garantir conforto e durabilidade, características de nossos produtos. Hoje, tudo que a Raffarillo representa é fruto de muito trabalho e dedicação. É com muito orgulho que eu venho dizer a todos vocês que a nossa empresa, desde o seu nascimento, vem solidificando seus alicerces baseados em princípios e compromissos com a qualidade, não só dos seus produtos, mas das pessoas que contribuem para que a história da Raffarillo seja cada vez mais marcante. Estamos de volta com o programa Resenha com Sandro Ventura. Sandro, aí encerrou a carreira na Chapecoense? Na Chapecoense, em 2003. Saí de Vacaria, havia jogado um campeonato lá da 2ª divisão no Glória de Vacaria, campeonato bom, 7 meses. Depois fui para Chapecoense, passei rapidinho no Internacional de Lages, depois fui para Chapecoense, onde em 2003 encerrei a carreira. O pessoal pagava naquela época? Não, ninguém o salário pingava? André, vou te falar uma coisa bem sincera que as pessoas imaginam, mas não sabem. Na verdade, toda a minha carreira foram 14 equipes. 2 ou 3 equipes me pagaram certo.
O restante era com muita dificuldade. O futebol era muito difícil, era muito complicado, os investimentos eram menores e os jogadores tinham essa dificuldade de receber. Ainda hoje a gente vê casos de que atrasam salários e tal, mas na minha época era muito complicado. Então, para você se manter longe de casa, com família, uma situação com filhos em escola, tudo era delicado. Isso acabava de uma forma precoce encerrando a carreira de muita gente. Eu, por exemplo, foi em 2003, eu tinha 31 para 32 anos. E foi tranquilo encerrar a carreira, Sandro? Ou ficou aquela dorzinha de... Fica um sentimento de tristeza, porque na minha situação ainda jovem, com 31 para 32 anos, e eu tinha certeza absoluta que podia jogar muitos anos ainda, pelo menos mais 3, 4 anos em alto nível, só que era complicada a situação. Os clubes não tinham estrutura, não tinham centro de treinamento, não tinham condições para viajar com tranquilidade, era muito delicado, os salários não eram em dia, então nós víamos as pessoas às vezes passando aperto, sabe, passando necessidade de jogadores, e as coisas eram bem complicadas assim, não eram fáceis. E isso, muita gente ficava pelo caminho, muita gente encerrava a carreira antes justamente por essa situação delicada. E depois que você encerrou a carreira, não pensou em continuar no futebol como gestor, treinador? Eu até pensei... Qual foi o caminho que o Sandro... Eu pensei, na verdade eu encerrei, depois tentei o ramo empresarial, tive uma pizzaria com os sócios e tal, e acabou não dando certo também. Eu tenho um amigo que hoje é vice-prefeito de Florianópolis, que é o João Batista, na época era vereador, já havia me convidado para trabalhar com ele, aí comecei a trabalhar com ele, com políticas públicas, projetos sociais e tal, e trabalhei na Câmara com o João há muitos anos. E acabei me inserindo na política, trabalhando depois na Fundação Municipal de Esporte, e fui tentando a minha vida de outras formas, mas o futebol sempre ficou no meu coração. Fiz alguns cursos de treinador, eu tenho vontade também de fazer educação física, é um desejo antigo, e quem sabe com os cursos, com uma faculdade de educação física eu possa retornar. Até porque estou sempre muito próximo, estou sempre acompanhando, e essas coisas, a gente que viveu e vive o futebol tem sempre a paixão, e retornar é sempre satisfatório. Sandro Ventura, comentarista, como é que surgiu essa oportunidade e como é que foi para ti? Pô, para mim foi uma experiência bem legal, uma experiência nova. Eu tive o convite do Sérgio Murilo, né, que trabalhava na rádio, e me convidou. Eu falei, pô, Sérgio, eu acho que é legal, vou tentar, vou lá para conversar contigo e tal, e vou ver se realmente dá certo. E desde o início me identifiquei demais, porque eu acho que nós que passamos a experiência de jogar futebol, de estar lá dentro do campo, e tu conseguir te expressar e passar para as pessoas aquilo que tu vivenciou e a experiência que tu tem através, né, dos teus anos todos de futebol, eu acho que é legal. Eu acho que é uma visão diferente também do ex-atleta fazer um comentário, é uma visão legal, porque tu realmente sentiu na pele, tu sabe o que se passa dentro de um campo de futebol, de um vestiário, o que é importante para um atleta, o que não é. Então foi uma experiência muito boa, foram 3 anos. Fiz na TV também, na rádio. Infelizmente, por situação do país delicada também financeiramente, acabou as coisas não tendo uma sequência, mas foi uma experiência muito legal, que eu guardo com muito carinho, e fiz com muito prazer também. Da mesma forma que eu saía para jogar futebol, para treinar, eu saía para comentar futebol. Você falou ali que tinha um sonho de jogar no Flamengo. Teve perto esse sonho? Teve muito perto. Era o meu sonho de infância, era o meu time de infância. Minha família Botafogo, olha só como é que volta de novo, meu pai e meu irmão Botafogo doente, porra, aquela pegação de pé, Flamengo, Botafogo, eu criança sofria com isso, e o meu sonho era jogar no Flamengo. Foi o único sonho na minha vida que eu não realizei no futebol, foi jogar no Flamengo. Naquela era do Zico, Adílio e tal, eu era criança e acompanhava. E quando eu tive a transferência, eu estava entre Botafogo e Flamengo. E o Léo Rabelo tinha acesso nos 2 clubes, né? Então ficou naquela pendência, vai para o Flamengo, vai para o Botafogo, vai para o Flamengo, eu na torcida, e aí o Luxemburgo era treinador do Flamengo, parece que não, mas eu tinha Djalminha, Marcelinho, era aquela geração nova que estava subindo também, tinha muita gente. Você acabado de ganhar a Copa São Paulo, né? Isso, Luiz Antônio, pô, era uma galera, Fabinho, uma galera nova, boa, e eu acabei não tendo a oportunidade de ir, o Flamengo não fez a negociação com o Léo Rabelo, que aí eu acabei indo para o Botafogo, e fui para o Botafogo, fiquei com esse gostinho muito próximo e esse vazio, porque realmente era um sonho de jogar no Flamengo também, por tudo que eu passei na infância, tudo que eu acompanhei, e quem é torcedor do Flamengo sabe quanto era importante naquela nossa geração, o Flamengo, o que motivou o Flamengo as crianças ou jovens que queriam jogar futebol. O programa Resenha vai chegando ao seu final, mas antes o Sandro vai participar da nossa sabatina. Qual a camisa 10 pesa mais, a do Avaí ou do Figueirense?
Putz, aí é delicado, cara. As duas são muito importantes. Eu tenho, assim, um orgulho muito grande de ter jogado nos dois, André. E eu tenho um carinho tão grande pelos dois. Hoje eu jogo no Master do Avaí, no Figueirense. Até no Figueirense agora teve um negocinho, porque eu joguei os 20 anos da rádio e acabei jogando pelo Avaí. O pessoal ficou meio chateado. Mas eu tenho um carinho muito grande pelos dois. Devo muito, agradeço demais os dois. As torcidas, assim, meus amigos são havaianos, são figueirenses e tem esse respeito, esse carinho muito grande, porque sabe da forma com que eu encarava e com que eu defendia as duas equipes, né? Sempre com muito orgulho, muita dedicação. E para mim não houve assim, uma diferença entre jogar pelo Figueirense ou pelo Avaí. Foi sempre de uma forma muito prazerosa defender os dois e uma honra para os dois. Então, para mim, o peso é normal para os dois. Luiz Carlos Cruz. Gente finíssima, meu amigo de infância. Acompanhei todo o início do Cruz no Paulo Ramos, toda a história que ele já bateu papo com vocês, que eu acompanhei. O Cruz foi um professor que também inspirou a gente no Paulo Ramos, na época eu jogava na Elas, e aquilo era muito legal, porque você tinha o acompanhamento de um cara técnico que havia sido jogador de futebol e formado em educação física, então ele tinha tudo que a gente queria ser, que era um atleta de nível com inteligência, com cultura no futebol, e foi muito importante, guardo muito carinho e tenho ele no coração. Carlos Alberto Dias. Meu amigo, tenho um respeito enorme também. Houve um incidente no futebol que é muito comum, isso acontece muitas vezes no futebol, a todo momento, né, em treinamentos, em jogos, mas o carinho é enorme. Isso é momento de futebol, paixão, e às vezes um impulso, uma situação que é momentânea, ela não persiste por mais do que 5, 10 minutos, até os ânimos se acalmarem, o sangue esfriar, já volta tudo normal. Pra gente fechar, se a gente espremer bem o Sandro Ventura, corre mais sangue azul ou mais sangue alvinegro aí nessas veias? Corre metade, corre de um lado o corpo azul, de um lado preto e branco. Mas como eu te falei, as pessoas acham que a gente tem uma preferência. E eu tenho realmente muito carinho, porque a partir do momento que eu fui inserido no futebol, eu já tinha essa mentalidade de que eu não poderia ter um clube, não tinha como ter um clube. E a paixão é tão grande pelo esporte que não te dá o direito de torcer para um clube. Então o que me emociona, o que me motiva é a felicidade das pessoas, ir no estádio quando eu era comentarista e ver as pessoas vibrando, qualquer que seja a torcida, André. Pode ser um clássico, a torcida do Figueirense vibrando, a do Avaí vibrando, aquela atmosfera que me emocionava, entendeu? Não era mais um símbolo, não era mais um distintivo. Era o que me emocionava realmente, era a emoção que o futebol passa para as pessoas, o legado que deixa, a ferramenta que é o futebol na socialização, na forma de você ajudar na formação de caráter de jovem. Então o futebol é muito mais do que um esporte, né? O futebol é uma paixão, é uma loucura e eu tenho isso no coração e vai seguir comigo o resto da vida. Esse foi mais um programa Resenha com Sandro Ventura. Sandro, muito obrigado. Agradeço a vocês, obrigado pela oportunidade. Até a próxima, satisfação enorme. A gente se vê na próxima quinta-feira. Até lá. A Resenha. Oferecimento Sabor da Carne. No Estreito, em Florianópolis. Temperos especiais na sua mesa. Canal Ferro Comunicação.